Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o regime monárquico e a queda dele, tá? Durante a crise do Segundo Reinado, que é quando Dom Pedro II ainda tá governando ali, beleza? E eu vou falar algumas questões. Eu vou começar falando da questão religiosa, que nós tínhamos a Igreja Católica e nós tínhamos a maçonaria, tá? Só que aí a Igreja Católica e a maçonaria, elas não poderiam se unificar. Então, assim, se você era maçom, você não poderia ser membro da Igreja Católica e nem ter nenhum cargo. Assim, para ambos, né? No entanto, a Igreja Católica, ela caminhava junto com o governo, né? Politicamente falando, era bom para a Igreja e era bom para o governo. Mas o que acontece? Dom Pedro II era maçom, então ele não concorda com isso, porque ele necessita dessa união com a Igreja, mas ele não concorda com isso. Então, como é que ele iria se unir se ele não poderia colocar os deles dentro da igreja, né? Que seriam a galera da maçonaria. Então, ele acaba tendo muitos conflitos com a igreja fica insatisfeita com o governo do Dom Pedro, então ele começa a prender uns bispos e uma galera da igreja católica. Então, gera todo esse conflito e é um dos principais motivos da queda do império, tá? Da queda da monarquia. Beleza? E aí a gente vai para um segundo, que seria a questão militar. Então a galera militar do exército era uma galera não muito favorecida nesse período. Eles tinham acabado de ganhar a Guerra do Paraguai e eles consideram que eles foram um dos principais... Eles, tá, gente? Que eles foram um dos principais... das principais chaves para que o Brasil ganhasse, né? Essa guerra com o Paraguai, ao lado da Argentina, enfim. E aí, eles se sentem desvalorizados mesmo pelo governo. Eles sentem que eles não estão tendo o devido valor que eles têm. O governo investia muito na aeronáutica, que começa a surgir ali, mas o exército ele acaba ficando meio que de lado, assim. E aí, dentro disso, a gente tem umas outras questões, assim. Por exemplo, quem luta essa guerra do Paraguai são também escravos, que eles meio que são empurrados para essa guerra, né? Então, o exército, além de já tá tendo todos esses conflitos com o governo, eles começam a ficar a favor das leis abolicionistas. Então fica mais uma questão para lutar contra esse governo que não queria acabar com o antigo regime, sendo que nós já éramos um país moderno e ainda estávamos vivendo um antigo regime. Então esse é um dos motivos da questão militar, tá? Aí a gente tem a questão republicana, que eles queriam uma política federalista. Por quê? Porque quando a gente se fala de economia, o que estava rendendo nesse período, né? Tinha a questão do café com leite, e o café era o que mais rendia dinheiro, economia, o que regia o país, né? Então, as pessoas que acreditavam nessas ideias federalistas, elas queriam que houvesse autonomia política nas províncias. Então, elas não queriam ter que o governo falasse quanto você tinha que pagar de imposto, enfim. Então eles queriam autonomia econômica, política, queriam liberdade para trabalhar. E sendo assim, as ideias do antigo regime de monarquia do Pedro II ia contra essa ideia republicana, né? Essa ideia federalista, onde eles precisavam eleger um líder para cada federação, para cada província, tá? Então, quando a gente pensa nisso, em federalismo, a gente pensa nessa ideia de emancipação mesmo. Essa ideia de não ficar recebendo ordem de um governo central, um governo absolutista, mas um governo de cada província, como se fosse cada cidade que a gente tem, tivesse ali o seu prefeito, que desenvolvesse as leis para cada cidade. Beleza? Então, esse é um dos outros motivos que eles iam contra o regime monárquico, tá? E aí também tem a questão dos abolicionistas, né, da lei abolicionista. O que acontece nesse período? A galera tinha os escravos, né, os escravizados, e aí surge essa lei áurea. Então essa lei áurea ela é aprovada e o governo ele não indeniza os donos dos escravos. Então essa galera que tinha dinheiro na época, eles ficaram muito putos porque eles não foram indenizados. Então, assim, simplesmente fizeram essa lei áurea, tiraram os escravizados deles e eles não tiveram essa indenização do governo. Então, eles acabam indo contra a monarquia também. Por uma questão totalmente política, tá, gente? Era uma questão totalmente econômica, assim, porque, afinal, tiraram quem eles tinham pra fazer tudo pra eles. Então, eles acabam ficando enfurecidos mesmo com o governo do Pedro II e resolvem não apoiá-lo mais. Então, é isso. A gente tem todas essas questões. Usem isso durante essa semana que a gente tá em casa, estudem sobre isso. Hoje é uma passada geral para vocês entenderem mais ou menos o que a gente tá falando. E eu vou deixar alguns exercícios, tá?
tá bom? Um beijo e até mais!